Salve, salve, nação tricolor! Bem-vindos ao Redação Tricolor, o canal oficial do torcedor do São Paulo. Aqui é o lugar onde você vai acompanhar notícias, novidades, críticas e curiosidades sobre o soberano São Paulo Futebol Clube, um canal feito por especialistas apaixonados pelo São Paulo, ou seja, pessoas que são torcedores fazendo conteúdo para torcedores e tudo em prol da existência do amado clube São Paulo Futebol Clube. O tema desse vídeo que você está assistindo vai ser a discussão sobre o Rogério Ceni, aquele que pode ser considerado por muitos o maior São Paulino de todos os tempos. Nós vamos falar sobre estatísticas, resultados do Rogério Ceni e se o mito deve ou não continuar como técnico do São Paulo. Será que ele está indo bem comparado à sua primeira passagem, comparado às suas passagens em outros clubes? Isso e muito mais você acompanha hoje aqui no Redação Tricolor. Muito bem, muito bom, vamos lá. O São Paulo, que começou o ano de uma maneira meio assustadora para os nossos torcedores, tem passado por um ano meio conturbado. O sentimento para o torcedor tricolor é meio confuso, a gente é meio de esperança. O São Paulo consegue jogar muito bem em alguns momentos, mas em outros momentos meio que deixa a desejar, né? Em partidas que aparentemente o São Paulo deveria ganhar com certa facilidade para encantar ainda mais o seu torcedor, encher a gente de esperança. Às vezes o São Paulo chega no empate com muita dificuldade, né? Até algumas brincadeiras a gente vê pela internet de achou que o São Paulo ia perder esse jogo, eu também. Então, o São Paulo, que vem vivendo esses altos e baixos, começou o ano, né, com uma derrota ali para o Guarani por 2-1 no Campeonato Paulista e, impressionantemente, deu a volta por cima, jogou com muita vontade e chegou a uma final com um grande futebol. Não tão grande quanto a gente já viu no passado, né? Mas, por exemplo, no ano passado, que o time jogou com muita vontade, mas que nós sabemos que isso acabou causando algumas lesões, jogou com muito mais inteligência esse ano, com muito mais cautela, estratégia feita ali pelo Rogério Ceni, e chegou numa final com vontade de vencer. Era visível a vontade e dedicação dos jogadores ali para vencer, inclusive na primeira parte da final, vencendo muito bem o time que é o campeão da América Latina, né, o nosso rival, por 3-1 no estádio do Morumbi. Aconteceu o que aconteceu no segundo jogo, e isso é uma grande representatividade do sentimento que o torcedor São Paulino tem tido, né? No primeiro jogo a gente venceu muito bem por 3-1, deu o sentimento de voltaremos a ser campeões paulistas, como foi no ano passado com o Crespo, mas no segundo jogo o time foi completamente diferente, o futebol apresentado foi outro, e a gente viu que o São Paulo acabou tendo a derrota e não levou o título para casa. E fica esse sentimento confuso, né? Pô, não ganhamos, mas o time jogou muito bem, e aí fica essa controvérsia de sentimentos, é um mix de sentimentos. Agora o São Paulo está disputando o Campeonato Brasileiro e começou muito bem novamente, né? Assim, veio embalado da final do Paulista e começou muito bem o Campeonato Brasileiro, com uma vitória por 4-0 sobre o Atlético Paranaense, que você relembra aqui no Redação Tricolor. É isso aí, galera do Redação Tricolor, estamos aqui no metrô de São Paulo Morumbi para acompanhar o mais querido, né? Nosso time que vai hoje contra o Atlético Paranaense, né? Eu espero que seja uma vitória ali, arrisca até o placar, tomara que seja 3-0 e que além do ex-cante hoje, Conicão, né? Que acredito que vá para o jogo, né? Juntamente dos outros titulares que o Rogério Ceni vai inserir hoje ali em campo, tá? Até o momento, não sabemos, né? Agora, antes do jogo, faltando uma hora do jogo, não sabemos se terá desfalques, né? Acredito que o Rogério Ceni vai ter força total hoje nessa estreia aí do Brasileiro, tá? Então, vamos acompanhar? Salve, galera, estamos aqui no caminho do estádiozinho, tomando um ginzinho. Hoje é 3-0 tricolor. Então é isso, galera, estamos aqui no estádio mais bonito do Brasil, né? A torcida vem chegando, né? Vem fazendo a movimentação, vem enchendo aí o Morumbi. Agora vamos entrar lá, vamos acompanhar como é que vai ser esse jogo, tá? Te vejo lá. É isso, galera, a gente está aqui a postos para começar o jogo. É a primeiríssima, a primeira rodada ali do Brasileirão para o São Paulo. Espero que seja muito vitoriosa para o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Espero que seja 3 gols hoje.
3-0, arrisca esse placar de 3-0. Vamos acompanhar o jogo agora. Luciano entrou. A galera pediu, ele entrou. Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo do Luciano. Deu quanto? Passou, hein? Você falou quanto? Você falou quanto pra mim no começo do jogo? Falou 3. 3. E agora? Espero que seja 5. Se foda. É isso, galera. 4-0, hat-trick do homem. Toca no Calera e pegou, caralho. O São Paulo jogou muito bem hoje, não tem o que falar, não tem o que... É isso, não tem o que falar do São Paulo. Foi uma atuação maravilhosa. Muito bem pela reação da torcida. A torcida aplaudiu o time. Isso é muito bom, espero que se repita. Aí muitas outras campeonatos brasileiros. A nossa... Esse é o nosso início também, é o início do Brasil. Eu espero que esse ano aí seja de muita vitória, né? Pra gente vir aqui no estádio fazer a cobertura pra vocês. Igual que a nossa estreia também, né? Não só o tricolor vitorioso no campeonato, mas a nossa estreia vitoriosa aqui também no estádio. Vamos, tricolor! Ouvir a opinião do nosso crítico Abrão. E aí, Abrão, conta pra gente, o que você tem achado do São Paulo em clássicos em 2022? Olá, torcedor. Eu sou Abraão, sou comentarista aqui do canal Redação Tricolor. Vim falar sobre o retrospecto do time nesse ano. São Paulo tem um bom retrospecto, tem aproximadamente 67% de aproveitamento. Só que o desempenho do time nesse ano não é bom, principalmente nos jogos fora de casa. Aquela derrota trágica para o Flamengo fora de casa, os empates constantes na Copa do Brasil e na Sul-Americana. São Paulo tem um fraco desempenho por erro de estratégia do Rogério, principalmente aquele jogo fatídico da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, aquele 4-0, que foi vergonhoso por erro do Rogério Ceni. Ele jogou mal por erro do Rogério Ceni, sabendo que íamos encontrar um adversário forte, fora de casa, no seu estádio, com torcida própria. O Rogério colocou o time atacando o adversário, sendo que o time podia recuar um pouco mais. Então, o Rogério errou na estratégia. E o Rogério continua errando. O Rogério é um grande técnico. Aliás, ele é um técnico de informação. Só que o Rogério tem um grande defeito. Ele é muito cabeça dura. E às vezes ele se torna irredutível nas suas decisões. Coloca jogadores, muitas vezes, que não rendem. Por exemplo, o Éder. O Éder é um jogador, assim, ele é até um bom jogador. Só que o Éder não serve para ser titular do time. Na minha opinião, o São Paulo devia ser um time mais ágil, colocando principalmente o Luciano. O Rigoni não anda em boa fase, mas eu acho que o Rigoni ainda pode render. Então, o São Paulo tem um problema de desempenho, principalmente fora de casa. Eu acho que o Rogério ainda precisa consertar esse time. Os analistas dizem que o São Paulo nesse ano não vai brigar por grandes coisas. Na Copa Sul-Americana, São Paulo está com bom desempenho, só que os adversários são ruins. É a CUT, o Jorge Wilson. Então, esse ano, São Paulo briga por Libertadores e olhe lá. Vamos torcer para que o time mantenha uma pegada, mantenha uma constância, que não tenha problemas no vestiário, principalmente a diretoria não interfira, continue pagando os salários razoavelmente um dia, e que o clube continue ainda mantendo essa pegada soft de administração, né? A gente vê aí nos últimos
acontecimentos em relação ao balanço. Então, o São Paulo tem fortes problemas financeiros, mas em relação ao desempenho do time, o time tem um desempenho razoável esse ano, mas que pode melhorar bastante. O São Paulo ainda precisa de peças, o São Paulo ainda precisa de um zagueiro, o São Paulo ainda precisa de um atacante de velocidade, que o São Paulo não conseguiu por falta de dinheiro, mas eu acho que o São Paulo ainda pode desempenhar melhor. Depende muito também do Rogério Ceni, e isso é um grande problema. O Rogério é um técnico bom, mas ainda informação. O grande problema do Rogério é que ele tem uma cabeça fechada. Muito parecido com o Diniz. A gente reclamou tanto que o São Paulo ainda precisa desempenhar melhor esse ano. Os números refletem uma boa condição. Só que quando você fala em desempenho, no retrospecto, o desempenho é ruim, principalmente fora de casa. Então é isso, torcedor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Bom, essa foi a visão do nosso crítico especialista, o Abraão, comentou aí para vocês uma visão de como tem sido o ano do São Paulo, que é esse mix de sentimentos. Mas agora a gente vai falar sobre o assunto mais esperado, o assunto polêmico. O Rogério Ceni deve sair do cargo de técnico do São Paulo, tem ido bem, tem ido comparado à sua primeira passagem, como é que tem sido. Todos nós lembramos, né, pelo menos quem acompanhou o São Paulo na sua primeira passagem do Rogério Ceni em 2017, após o fim da sua carreira ali em 2015, o técnico assumiu o título, o cargo, né, o título e cargo de técnico do São Paulo em 2017, num ano que foi conturbadíssimo. Há, obviamente, diversas influências sobre o resultado que aconteceu ali. O Rogério Ceni começou em 2017, para quem acompanhou ali, um ano muito embalado, com um time que dava um futebol bonito de ver, que atacava muito com aquele atacante Luiz Araújo, metia muito gol, mas impressionantemente, para um time treinado por um goleiro, também sofria muitos gols. Era coisa da gente ver jogo do São Paulo de 5-4, 4-3. Mas era vitória, né? E era isso que importava para o torcedor. A gente sabe que no meio do ano ali teve uma influência da presidência sobre o elenco que o Rogério Ceni tinha para treinar. Vários jogadores foram vendidos e isso, consequentemente, fez o São Paulo ter um ano péssimo, com uma saída muito triste do Rogério Ceni sobre o cargo, né? Ele saiu revoltado com a presidência, saiu com o São Paulo numa péssima posição no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, inclusive, quase caiu no Campeonato Brasileiro em 2017 para a Série B, que é algo que nós temos a honra de dizer que nunca passamos. E aí tivemos ali um novo técnico que assumiu o lugar e conseguiu segurar as broncas. Mas e agora é a nova passagem do Rogério Ceni? Como é que tem sido? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui como é que tem sido o ano do Rogério Ceni, né? Vamos falar um pouco de como é que foi o Paulistão. O Paulistão, São Paulo disputou 16 jogos. Dentre esses 16 tiveram 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Foram 27 gols realizados contra 17 gols sofridos. Uma melhora comparado ao que a gente falou ali de 2017. Já em números gerais, o São Paulo esse ano disputou 26 jogos, conquistou 53 pontos dos 78 pontos disputados, tiveram aí 16 vitórias desses 26 jogos, 5 empates e 5 derrotas. São 47 gols marcados, né, com muita ênfase aos gols do Caleri, que tem sido sensacional esse ano, e o Luciano, que sempre entra. É impressionante como esse cara entra e consegue resolver o jogo da maneira dele ali. A gente não entende porque ele não é titular, né? Obviamente tem uma estratégia do Rogério, mas sempre entra marcando gol. Então esperamos que continue assim, né? Que se ele continuar no banco e continuar entrando para resolver o jogo, é o que importa. E voltando a falar sobre o ano do Rogério, no geral, o São Paulo tem tido uma taxa de 67,9% de aproveitamento sobre os seus jogos, sob o comando do técnico Rogério Ceni. E aí fica esse questionamento, né? O Rogério deve continuar como técnico do São Paulo? Esse número é aceitável para o número que o torcedor espera ali de disputas, de competições, uma vitória de título? A gente sabe que o Rogério já declarou que não tem preferência em vencer o título do Campeonato Brasileiro esse ano. O campeonato vem muito mais como uma estratégia de classificação para a Libertadores, que é a paixão do torcedor tricolor. O São Paulo está passando por um momento de reconstrução, né, de pagamento das suas dívidas junto com esse novo presidente. E o Rogério é um ex-jogador, a gente sabe que como o torcedor é apaixonado por Copas. Então a minha aposta é que o São Paulo vai disputar com muito mais vontade as Copas, como a Sul-Americana e Copa do Brasil, que tem participado ali. Mas e a pergunta que continua no ar? O Rogério está indo bem como treinador? E a melhor pessoa para responder isso, com certeza, é o torcedor tricolor, que está lá no dia a dia acompanhando os jogos do São Paulo, sofrendo e torcendo pelo clube. Então, vamos dar uma olhada na opinião do torcedor tricolor? O repórter Murilo estava lá no Morumbi e perguntou para o pessoal: e aí, o Rogério está indo bem ou não está? Legal, Cidadão. A pergunta seria sobre o Rogério Ceni, né? A gente sabe que na primeira passagem dele, né, não foi tão vitoriosa. Agora, apesar de perder o título ali do Paulista, né, essa derrota amarga que teve para o Palmeiras,
A gente queria saber o que o senhor acha, né, dele nesse Campeonato Brasileiro agora, que ele vai dar o sangue ali, vai colocar o time titular, né, para conseguir ali pelo menos o G4, né, garantir a Libertadores do ano que vem. Você acha que vai dar certo? Você acha que ele vai vingar? Eu acho que vinga, cara. Eu acho que o time não, né? Principalmente a diretoria. Precisa preservar a molecada que a gente tem aí. Ver se no segundo semestre a gente consegue segurar essa molecada. Não tem, se vender pelo menos 1 ou 2 jogadores para fazer caixa, que precisa também. Mas o material humano a gente tem. Diferente dos outros anos, a gente pelo menos tem um time titular e tem peça de reposição. E o brasileiro, que é um campeonato dificílimo, né? E não adianta ter um time base bom. Precisa ter reservas e cara para entrar na mesma altura, né? Então eu acho que dá para a gente buscar o G4 e o Rogério vai transferir o amor São Paulino que ele tem para essa moçada jogar com sangue, cara. Bom, você acompanhou aí, né, a opinião do torcedor tricolor sobre a passagem do Rogério Ceni aqui no cargo de técnico do São Paulo, ele que voltou em outubro do ano passado para o nosso tricolor. Diferente do que aconteceu em 2017, quando ele saiu por estar indo mal, ele voltou no ano passado com algumas suspeitas de alguns torcedores, né, de que já estava tudo armado para ele ser técnico do São Paulo. Alguns repórteres deixaram a entender isso na TV. Mas com a saída do Crespo, que não estava indo bem como técnico do São Paulo no Campeonato Brasileiro, veio o Rogério Ceni em outubro ali, conseguiu garantir que a gente não caísse, ficasse numa posição aceitável ali no meio da tabela, que não nos classificou para Libertadores, mas garantiu uma vaga para a Sul-Americana, que nós esperamos esse ano, quem sabe, um segundo título aí. E vamos ver como é que vai ser o resto do ano do São Paulo com o Rogério Ceni. Espero eu, como torcedor, e tendo o Rogério como meu maior ídolo, obviamente, que ele consiga conquistar muitos títulos, assim como a gente tem visto na Europa, que muitos treinadores ficam por anos no clube, né? Eu tenho como referência o técnico do Atlético de Madrid, que está sempre, infelizmente ele está sempre disputando ali finais e não chega a ganhar muita coisa por conta dos clubes que são maiores, mas eu levo como uma referência o quanto esse cara é apaixonado pelo clube, quanto ele tem identidade com a torcida, e eu vejo meio que o Rogério Ceni meio parecido com isso aqui com a gente, né? Ele é um cara... Acho que não tem ninguém que represente melhor a camisa do São Paulo e a paixão do torcedor naquele banco na história que a gente tem dos últimos anos para cá, como treinador, um torcedor de verdade no campo, como o Rogério tem feito. Então, esperamos que o Rogério mude completamente esses números aí no decorrer do ano e dos próximos anos para melhor e que a gente volte a ser o soberano São Paulo Futebol Clube e que a concorrência volte a nos temer como já foi muito temido, né? Que a gente tenha mais do que camisa, a gente volte a ter nome nesse campeonato aí, em todas as outras competições que o São Paulo vem a disputar. Beleza? Mas e você, torcedor que está aí de casa assistindo a gente? Qual é a tua opinião sobre o Rogério Ceni, da passagem anterior, a passagem atual, né? Essa perca que a gente teve do Campeonato Paulista ali para um concorrente direto, que foi o Palmeiras, e a disputa que a gente tem feito das Copas esse ano, a posição do São Paulo, que atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, é a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com alguns empates meio sofridos ali para o rodízio do elenco, por escolha do Rogério Ceni. Qual que é a tua opinião? Comenta aqui para mim, comenta aqui pra gente. Rogério deve ficar, deve sair? O que o Rogério tem que mudar? Né? Quem deve ser titular? Como é que a gente faz para reviver o Rigoni? Fica essa questão aí também. Né? Vamos pedir uma consultoria do Crespo? O que está acontecendo? Mas fica aí aberto a sugestão. Comenta pra gente e aí os primeiros a comentar a gente vai curtir e tentar responder, beleza? E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você continuar acompanhando os nossos próximos vídeos aqui sobre o Tricolor Paulista, sobre novidades e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no São Paulo. Compartilhe esse vídeo com o teu amigo que é São Paulino, que também pode vir dar a opinião dele aqui sobre o Rogério Ceni, sobre o São Paulo, sobre tudo que tem acontecido. Compartilhe isso com todo mundo que você acha que merece saber e que torce para o São Paulo. Não deixa de apoiar. Afinal, o seu like aqui vai ajudar muito o nosso projeto a continuar existindo. A gente está fazendo esse trabalho aqui. É um conteúdo grátis para você. Então, apoie o nosso trabalho. Cada like que vocês conseguirem dar aqui vai ser muito importante e faz a grande diferença para o nosso trabalho seguir em frente, beleza? Conto com você. E não se esquece, óbvio, se você quiser ficar por dentro de quando vai sair novos vídeos, de comentários, conteúdos diferentes do YouTube aqui, segue lá nas redes sociais o @Redação Tricolor, no Instagram, Facebook e todos os canais e plataformas disponíveis na internet, beleza? Contamos com você e até o próximo vídeo.